Bem-vindos de volta! Nesta aula, vamos ver mais sobre o comando printf. A cadeia de caracteres do comando printf é chamada de cadeia formatadora, porque ela pode ser usada também para formatar, ou seja, indicar o formato de valores a serem escritos na saída. O especificador %d na cadeia formatadora indica que um valor inteiro deve ser escrito. O valor a ser escrito deve vir após a cadeia formatadora, separado por uma vírgula. O valor da expressão após a vírgula é escrito na posição indicada pelo especificador %d. Vamos ver alguns exemplos. Este primeiro comando tem esta cadeia formatadora e o especificador %d nesta posição, e o valor a ser escrito é o resultado da expressão 60 mais 80. E aqui está o que é escrito na saída com este comando. O resultado da expressão 60 mais 80, que é igual a 140, é escrito na posição do especificador d. Este outro comando tem esta cadeia formatadora com o especificador %d nesta posição e o valor a ser escrito é o valor da expressão 60 mais 80 dividido por 2. E o que é escrito na saída é isto aqui. O especificador %d é substituído pelo valor 70, resultado da expressão 60 mais 80 dividido por 2. Para escrever números reais, utilizamos o especificador %.nf, onde n é o número de casas decimais depois da vírgula que deve ser escrito. Vamos ver um exemplo. O especificador é %.2f, significando que o número real deve ser escrito com 2 casas decimais, e o valor a ser escrito é este aqui. O que é escrito na saída com este comando é isto aqui. Note que o valor é escrito com 2 casas decimais, como especificado. Vamos ver outro exemplo. Neste caso, o especificador é %.1f, significando que o número real deve ser escrito com 1 casa decimal, e o valor a ser escrito é este aqui, que aliás é o mesmo valor do comando anterior. Nesse caso, veja que o valor é escrito com 1 casa decimal, como especificado, com o valor arredondado para 2.4. Nós já vimos vários exemplos de expressões aritméticas em JavaScript. Agora, vamos olhar com mais detalhes quais são as operações aritméticas disponíveis em JavaScript. Nós usamos o símbolo mais para indicar a operação de adição, como este exemplo de adição entre 2 números inteiros. Nós usamos o símbolo menos para indicar a operação de subtração, como nesse exemplo de subtração entre 2 números reais. Nós usamos o caractere asterisco para indicar a multiplicação, como nesse exemplo de multiplicação entre 2 inteiros. Nós usamos o caractere barra para indicar a operação de divisão, como nesse exemplo de divisão entre 2 números reais. Nós usamos também o caractere porcentagem para indicar a operação módulo, que é o resto da divisão inteira, como neste exemplo aqui, 111 módulo 20, que tem o resultado de 11, porque 111 dividido por 20 é igual a 5, e tem o resto 11. Nós usamos ainda parênteses para indicar a ordem das operações, como nesse exemplo, em que os parênteses indicam que a operação de adição deve ser realizada antes da operação de divisão. Vamos então ver alguns exemplos de comandos printf que utilizam expressões aritméticas. Neste primeiro exemplo, uma expressão de adição inteira, cujo resultado na saída é este aqui. Agora, uma expressão de subtração, cujo resultado deve ser impresso com precisão de 2 casas decimais, e o resultado na saída é este aqui. Um outro exemplo, uma expressão de multiplicação entre 2 números inteiros. O resultado na saída é este. Mais um exemplo agora de divisão de 2 números reais, cujo resultado deve ser impresso com 5 casas decimais, e o resultado na saída é este aqui. Um outro exemplo agora de divisão inteira, e na saída o resultado é este aqui. Note que na divisão inteira o resultado é truncado. 9 dividido por 2 é igual a 4,5, mas o resultado da divisão inteira é 4. Ainda mais um exemplo agora da operação módulo, 111 módulo 20. É uma operação inteira cujo resultado é 11, porque 111 dividido por 20 é igual a 5 e tem o resto de 11. E aqui termina a nossa aula 3. Faça agora os exercícios associados no ambiente Saci.